Olá, meus irmãos e amigos, graça e paz. Eu sou o pastor Carlos Chumisky, professor da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Santo André. Juntamente com o pastor Rubens Marins, nós lecionamos na aula com o tema Entendendo a Fé Cristã. O pastor Rubens, na aula passada, iniciou o tema sobre a doutrina de Deus. E ele falou quem é Deus, falou sobre a existência de Deus, falou sobre a transcendência e a imanência de Deus. Hoje nós queremos continuar abordando os atributos de Deus. Costuma-se dividir os atributos em dois, para forma didática, para entendermos melhor. E os mais comuns são atributos naturais e morais. Há teólogos que dão outros nomes, mas abraçamos esse também, atributos naturais e morais. Atributos naturais mostra a natureza íntima de Deus, que só Deus possui e ninguém mais, é exclusivo de Deus. Os atributos morais Deus possui e podemos encontrar no ser humano em escala menor, ou seja, a imagem e semelhança de Deus no homem. Então, há dois atributos, os naturais e os morais. Mas você pode perguntar, pastor, como alguém pode conhecer os atributos de Deus? Bom, meus irmãos, Deus é imensurável, infinito, né? O que conhecemos de Deus, o que sabemos de Deus é aquilo que Ele se revelou a nós. Né? Não tem como determinar exatamente Deus, mas o que nós sabemos é aquilo que Ele mostrou, aquilo que Ele se revelou a nós. Né? Então, em cima disso, nós conseguimos, então, entender. Né? Deus se revelou numa linguagem fácil, compreensível a nós. Por exemplo, nós sabemos que Deus é santo porque Ele disse, eu sou santo. Né? Então, Ele revelou, Ele mostrou isso a nós. Quando falamos de atributos de Deus, vemos vários aspectos do seu caráter. Então, Deus mostrou vários aspectos do seu caráter para que nós pudéssemos conhecê-lo. Isso é importante para nós, porque nos ajuda a entender o próprio mundo e a ver nele, Deus, um sentido que tem com a nossa realidade. Né? Então, se o mundo apenas existisse, a gente tem uma noção, né, de quem criou, por que criou, quem é Ele e tudo mais. Então, Deus é infinito e não podemos dissecar Deus ou colocá-lo num tubo de ensaio. Né? Então, eu quero começar a abordar com os irmãos e amigos os atributos de Deus. Né? Vou destacar alguns. Né? Então, eu quero começar destacando os atributos o atributo da onipresença de Deus. Para compreendermos a onipresença de Deus, precisamos entender que Deus é Espírito. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, encontramos Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito com personalidade. Ele pensa, sente e fala. Se relaciona, pode ter comunhão e comunhão com o ser humano. Deus não está sujeito a limitações. Langston é um missionário americano que no século passado esteve aqui no Brasil, no começo do século passado, em 1909, por aí, fez um grande trabalho no nosso meio, diz, sendo Deus Espírito, não ocupa espaço. A ideia de que Deus está distribuído por todo o espaço como atmosfera é errônea. Tal ideia pertence ao materialismo e não ao cristianismo. O espaço não existe para Deus. Então, Deus ocupa todo o espaço. Não é nesse sentido que Ele é onipresente. A onipresença de Deus significa que Ele age com a mesma facilidade como pensa e como deseja, sem limitação de lugar. Vou repetir. A onipresença de Deus significa que Ele age com a mesma facilidade como pensa e como deseja,
sem limitação de lugar. Deus não precisa ir a um lugar para agir, pois não há distância para ele. Deus pode agir em qualquer lugar e em mais de um lugar na mesma hora. Portanto, Deus não está em todos os lugares, como alguns dizem, né? Ele pode agir aonde quiser. Um exemplo disso que nós temos na palavra de Deus lá em Mateus 25, verso 41, diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, uma das características do inferno é a ausência de Deus. O inferno é um lugar onde Deus não está. Inferno só é inferno porque a presença de Deus não está lá. Então, a onipresença de Deus é segurança para nós. Onde é que seja necessária a presença dele, ele está lá. Estar diante de Deus ou na presença de Deus não significa estar na igreja, no templo, né? Deus não fica preso ao prédio. Isso é confortador para nós, meus irmãos. Então, assim, lógico que é importante como igreja a gente se reunir, a gente estar junto, mas Deus não vai estar no templo, Deus está em nós. Nós somos a igreja individualmente. Né? Pois em qualquer lugar que estejamos, estamos na sua presença. Podemos orar a ele e ter comunhão em qualquer lugar. Então, por isso que é importante. Lógico que nós usamos sempre a expressão: olha, eu estou ajoelhado diante de Deus, mas o mais importante é estarmos ajoelhados no nosso coração. Né? No nosso coração. Já conheci pessoas que muitas vezes não poderiam se levantar ou se ajoelhar, mas estavam com o seu coração ajoelhado diante de Deus, falando com Deus. Né? Então isso realmente é maravilhoso. Então o primeiro atributo é a onipresença de Deus. Né? O segundo que eu quero tratar com os irmãos é a onisciência de Deus. Deus presencia tudo. Não há lugar onde alguém se possa esconder dele. Deus vê tudo. Deus sabe. Deus não aprende. Nós, seres humanos, nós aprendemos pela experiência, pela observação. Deus não precisa disso. O conhecimento que Deus possui do passado, do presente e futuro é imediato. Diz Meir Perman no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Por Deus saber de tudo, não significa que agirá em tudo, principalmente nas coisas particulares, né? Em certas situações, e interferindo em tudo. O saber de Deus não interferirá na liberdade de escolha que o ser humano possui. A sua interferência irá acontecer conforme os seus propósitos. Nós vemos, por exemplo, em Romanos 8, 28, diz assim, a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Então nós temos como exemplo José do Egito. José do Egito é um jovenzinho que tinha sonhos que Deus revelava a ele, né? Ele seria usado para manter o seu povo. Havia uma promessa ali de Deus para aquele povo, mas as circunstâncias da vida o levaram a ser vendidos pelos seus irmãos, o levaram como escravo para o Egito, mesmo tendo aparentemente um sucesso lá no Egito. Ele acabou indo para a prisão porque a mulher de Potifar, que era o seu senhor, se interessou por ele e ele manteve a sua fidelidade a Deus. Então teve uma série de circunstâncias até ele chegar até Deus colocá-lo ao topo, né, abaixo de Faraó. Né, e ele poder, então, cumprir o propósito de Deus para salvar o seu povo, a sua nação. Então, um exemplo é José do Egito. Né? Nós temos também Mateus 6:8, né? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus 6:8. Então, nós estamos falando sobre a onisciência de Deus. Deus prevê sem intervir. O ser humano, ele tem liberdade de escolhas que caminham junto com a onisciência de Deus. Conforme a escolha, seguirá um caminho que Deus já sabe. Deus sabe de tudo. Ele sabe
Quem se perderá? Muitas pessoas perguntam, pastor, mas Deus sabe quem não vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quem vai ser salvo, quem vai se perder? A presciência de Deus sobre o uso que a pessoa fará do livre-arbítrio não obriga a escolher este ou aquele destino, né? Então é interessante, porque o conhecimento de Deus, que é absoluto, não restringe de qualquer forma a liberdade humana de escolher o caminho da salvação ou da perdição. O conhecer de Deus, conhecer de Deus, muitas vezes há conflitos aqui, pessoas falam, mas Deus já sabe quem vai se perder, quem vai se salvar, e uma série de coisas. Meus irmãos, eu procurei vários autores para tentar definir melhor para cada um de vocês, mas assim, é maravilhoso, porque entender isso, Deus conhece todas as coisas, mas mesmo assim Ele lida com a liberdade que Ele mesmo concedeu ao ser humano. Ou seja, junto com onisciência, com todo o conhecimento dele, eu estou tomando uma decisão. Eu posso aceitar Jesus, eu posso não aceitar. José poderia continuar fiel e chegar até o final, e poderia não continuar, né? Então, assim, isso é maravilhoso. O importante é sabermos que Deus está no controle, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, e isso é confortador para nós, né? Eu quero abordar agora o terceiro atributo. Nós vamos tratar de 6 atributos nesse item: onipresença, onisciência, onipotência de Deus, né? Então vamos aqui estar falando sobre a onipotência de Deus. Deus possui todo o poder. É outra coisa que muitas vezes a gente analisa, né? Puxa, Deus tem todo o poder, né? Então vamos abordar aqui. Isso não significa, irmãos e amigos, que Deus faça qualquer coisa. Opa, peraí, pastor, como isso? Sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com sua natureza. Para Deus nada será impossível, desde que não vá contra o seu caráter, né? Então, por exemplo, mentir ou roubar, pecar, não pode negar-se a si mesmo. Deus tem todo o poder. Isso não quer dizer que ele pode fazer o que lhe vem à mente, como nós pensamos que seja a possibilidade de quem tem poder. Então nós, como humanos, nós falamos, tem poder, eu vou fazer assim, vou fazer assado, aquilo, mas nós estamos na nossa natureza pecaminosa e tudo mais. Deus está na sua natureza, como vamos ver mais para frente, santa, correta, certa, né? Então ele age conforme isso. Seu poder não permite que o mal lhe alcance, né? Então tem isso também. Podemos dizer que a vontade de Deus dirige o seu poder. Vou repetir. Podemos dizer que a vontade de Deus dirige o seu poder. E seus princípios, a sua natureza, o que ele é, eu sou, dirige a sua vontade, né? Então, podemos dizer que a vontade de Deus dirige o seu poder e seus princípios, sua natureza, dirige a sua vontade. Por que se pratica o mal? Então, Deus fez o ser humano com livre arbítrio. Fazia parte dele, ao fazer o homem, né, o ser humano, dar livre arbítrio ao ser humano. E Deus não violará isso, né? Então, Deus não mudará isso. Então, muita gente fala de uma forma simples, fala assim, por que Deus, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, por que Deus já não acabou com tudo, já não destruiu tudo? Né? Um dos motivos é porque Deus não pode violar aquilo que ele já tinha dado, né? Ele deu ao homem a liberdade de escolha. Nós vemos no exemplo lá de Noé, né? Que Deus ficou triste com a situação humana que estava naquela época e ele resolveu destruir, né? E só que ele não pode violar. Quer dizer, ele manteve Noé, sua esposa, sua família, pegou 2 machos e fêmeas de cada animal, construiu a arca, colocou ali, então deu continuidade. Então Deus não violará aquilo que é da sua natureza, né? Deus não é responsável pelo mal. O homem
é que danificou a sua obra, o homem que permitiu que o mal entrasse. Então teve consequências, e essa consequência realmente está sendo tratada por Deus, né? Então, mas Deus em seu poder vai vencer o mal. Então entrou o mal e teve consequências, e tem tido essa consequência ao longo dos tempos, né? Mas Deus vai vencer o mal, né? No seu poder, né? No seu poder, Deus o quê? Preparou Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a manifestação de Deus contra o mal, contra o pecado, e a nossa vitória, e a vitória de Deus contra o mal. Então Jesus Cristo é o poder de Deus manifestado ao homem e para vencer o mal, né? Para dar vitória ao homem, né? Para o homem voltar para Deus. O poder de Deus conduz tudo para uma vitória final, conduz a história, né? Mesmo tendo influências do mal sobre o homem, né? Que nós chamamos de pecado, e o homem tendo ainda liberdade de escolha, Deus está conduzindo dentro da sua grandeza, né? Dentro de tudo que ele é, ele está conduzindo a história, está movendo a história, e vai chegar no ponto final, que vai ter vitória completa. O poder de Deus conduz tudo para uma vitória final. O último inimigo a ser destruído é a morte, como a gente vê lá em 1 Coríntios 15, 24 a 26. Né? Então, o último inimigo a ser destituído é a morte. Em seu poder, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito centrado por ele. Tudo terminará nele. Deus dirige a história para o ponto que ele deseja. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente pensa, como eu falei anteriormente, que esse poder fazer isso, fazer aquilo. Não. Deus, o poder de Deus, ele pode fazer tudo, mas dentro da natureza dele, dentro do que ele é. Né? Então, ele está conduzindo e vai nos dar a vitória final. Então, já falamos sobre a onipresença, onisciência, onipotência, e agora eu quero abordar com os irmãos o tema, a unidade, unicidade de Deus. Unidade quer dizer que Deus é uno. Unicidade quer dizer que Deus é único, singular. E eu quero abordar esse primeiro, unicidade. Um exemplo é o livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, onde diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Significa que há apenas um Deus e que os outros são invenções humanas. Só existe um Deus. Então nós podemos ver isso lá em Jeremias 2:1 e Jeremias 5:7. Olha lá que diz: Alguma nação já trocou seus deuses e eles nem sequer são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Jeremias 5:7 diz: Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Então só existe um Deus, não existe outro Deus. Os outros deuses que é falado não existem. Né? Então, na realidade, é isso. E eu quero definir agora a uno, né? A unidade, que quer dizer uno. Então, queremos dizer, por ser Deus uno, queremos dizer que não há um Deus do bem e um Deus do mal. Não há um dualismo. Significa que não há uma divindade em conflito, nem em luta em suas partes. A divindade não pode ser dividida. É uma unidade indivisível, mesmo tendo a Trindade. Temos uma unidade porque não há conflito, não pode ser confundido com triteísmo, 3 deuses em um só. Então não existe conflito de opinião, nem choque, nem luta, como já dissemos, por poder, nem conflitos de vontade. Né? Então, o uno é isso. Deus possui essa unidade. Sobre a Trindade falaremos mais tarde. É um tema que vai ser abordado mais tarde. Ok? Então, eu quero deixar bem claro isso. Unidade quer dizer que Deus é uno. Né?
Unicidade quer dizer que Deus é único, singular. Vamos para o quinto atributo, a infinidade de Deus. Significa que Deus é infinito, não tem fim. Langston, usamos novamente Langston, que diz o seguinte: Deus é onipresente porque não pode haver limites à sua presença. É onisciente porque pelo seu poder guia e dirige o mundo que é infinito. É assim que chegamos à ideia da infinidade de Deus e concluímos dizendo: Deus é infinito. A ação de Deus é infinita e a sua presença também. Em relação ao tempo, Deus é eterno, sempre existiu. Então, nós somos seres que temos início, começo, meio e fim. Muitas vezes fica difícil para nós compreendermos bem isso, porque tudo tem início, meio e fim para nós. E a ideia de que Deus é infinito, não tem fim, não teve início, não vai ter fim, é um pouco difícil. É sobre a eternidade. Deus sempre existiu. Então, realmente, muitas vezes, a gente tenta imaginar. Eu muitas vezes tentava imaginar, puxa vida, o que seria isso? Acho que a nossa existência nós conseguimos definir. Então, o quinto atributo que nós estamos abordando é que Deus é infinito. Deus não tem fim. Sendo eterno, sendo infinito, ele é imutável, ou seja, não muda. Então vamos para o sexto atributo, na parte dos atributos naturais de Deus, aquele atributo que só pertence a Ele. Então, a imutabilidade de Deus significa que Deus não muda jamais. Então vamos ver aqui, Tiago 1,17 diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é imutável, meus irmãos e amigos, porque não muda seu caráter. Deus não muda a sua santidade, seu plano geral para a humanidade. Deus é perfeito, sua perfeição é absoluta, sua santidade é absoluta. Deus não muda o seu amor. Deus não pode ser mais santo do que é, e nem menos santo do que é. Vamos ver lá em Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não temos um Deus em evolução, em aperfeiçoamento, que está aprendendo, como já disse anteriormente. Vamos ver lá em Hebreus 1, verso 11 e 12, diz o seguinte: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. No entanto, Deus muda suas atitudes para com os homens, dependendo de como esse reage aos seus apelos e advertências. Deus não muda sua maneira de agir, mas Deus pode mudar a sua maneira de agir, mas sua essência e seu caráter, sua natureza continuam sempre os mesmos. Meus irmãos, vimos então até o momento os atributos naturais, que só aqueles que pertencem a Deus. Então Deus é onipresente, só pertence a Ele isso, onisciente, onipotente, ele é único e uno, ele é infinito e ele é imutável, ele não muda. Agora quero entrar com os irmãos nos atributos morais. Nós aqui escolhemos 3 atributos morais e o último que nós estaremos abordando engloba outros atributos que os teólogos colocam como morais também. Então eu quero destacar 3 e trazer isso para os irmãos neste momento. São atributos que Deus pode repartir com os homens,
Ou seja, Deus é um ser relacional e criou o ser humano para se relacionar com ele, para ter comunhão com ele, como já disse antigamente. Então vamos ver a santidade de Deus, né? Significa a sua absoluta pureza moral. Ele, Deus, não pode pecar, nem tolerar o pecado. O sentido original da palavra santo é separado. Deus está separado do homem quanto à natureza e caráter. Deus é perfeito. O ser humano é imperfeito. Deus é divino. O homem é humano. Deus moralmente é perfeito. O homem é pecaminoso, é desobediente. Então vemos então que a santidade é o atributo que mantém a distinção entre Deus e a sua criatura, entre Deus e o homem. Vamos ver Isaías capítulo 6, verso 3, diz o seguinte: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O ser humano santifica a Deus quando o honra e o reverenciam como divino. Isaías 8:13 fala isso, né? Quando o desonram pela violação dos seus mandamentos. Então, nós desonramos a Deus quando violamos os seus mandamentos. Se diz que profanam o seu nome, que é o contrário de santificar. Então, nós entendemos desta forma. Somente Deus é santo em si mesmo. Quando se aplica à pessoa, é um termo que expressa relação com Deus, pelo fato de estar separado para o seu serviço. As pessoas devem consagrar-se e viver de acordo com a lei da santidade. Por isso que nós somos motivados por Deus a buscarmos a ter uma vida santa, ou seja, separada para Ele, exclusiva para Ele. Então, é um atributo que Ele possui e que Ele compartilha com o ser humano, né? Ele hoje, como santo, ele é perfeito. Nós somos pecadores, mas devemos buscar essa santidade, devemos buscar essa vida separada, cumprindo seus mandamentos, né? Tudo aquilo que envolve Deus, né? Então, que possamos nos atentar para isso, meus irmãos e amigos. O segundo atributo moral, digamos assim, é a justiça de Deus. Deus é justo. A justiça é santidade em ação e é manifestada no tratar retamente com as suas criaturas. Vamos ver lá, Gênesis 18:25 diz o seguinte: longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Né? Então, justiça é obediência a uma norma reta, é conduta reta em relação a outra pessoa. Sua justiça, a justiça de Deus é correta, porque Deus conhece todas as evidências e seu veredito é correto. Né? Então, o julgamento de Deus é correto, porque Ele conhece todas as evidências. Né? Na justiça humana, não. Nós vemos muitas vezes fragilidade de evidências, fragilidade de uma coisa, uma pessoa que é de repente, falada que ela é inocente, de repente não é bem isso. Então, uma pessoa que é falada que é culpada, de repente não é bem isso. Não acontece isso com Deus. As evidências estão diante dele, ele conhece todas as coisas. Né? Então, o seu veredito sempre é correto. Deus também requer justiça no caso do homem haver pecado. Né? Então, como o homem pode se justificar diante de Deus? Né? Como o homem pode se justificar diante de Deus, né? Por haver pecado, por haver desobedecido? Então, Deus graciosamente o justifica. Mas como que Deus faz essa justificação? Através de Jesus Cristo. Né? Então, esta é a base da doutrina da justificação, que a gente vai ver mais profundamente mais à frente. Mas eu quero entrar em algumas coisas. É um ato jurídico da parte de Deus em que ele declara como justo o ser humano pecador, por causa dos méritos de seu Filho Jesus Cristo. Né? Então, o homem não tem como
se justificar diante de Deus. O homem é pecador, é desobediente, anda no pecado, né? Traz isso com ele. Então não tem como o homem, meus irmãos e amigos, se justificar diante de Deus. E não há preço a ser pago, né? Não há valor a ser pago. O preço, então, que Deus encontrou para justificar foi Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, morreu por amor a nós, né? Então, em Jesus, nós somos justificados. Então, é assim, o ser humano se apresenta diante de Deus, se arrepende, fala, olha, Senhor, eu estou errado, eu estou no caminho errado, eu reconheço, eu estou arrependido, mas não tem como. Então, neste momento, Jesus Cristo entra para justificar o homem. Então, numa linguagem mais simples, quando Deus olha para o homem, e esse homem está lavado pelo sangue de Jesus, está em Jesus Cristo, Deus olha para Cristo, o sacrifício, e vê o preço pago, né? Então a justiça de Deus na vida daquele homem é concretizada, né? Então a gente vê muitas pessoas falando, muitas vezes por aí, imagina, a pessoa roubou a vida inteira, fez maldade, matou várias pessoas, e como pode depois se arrependendo, se colocando diante de Deus e Deus perdoa, né? Eu lembro quando mais novo, bem novinho na realidade, eu fazia parte de um grupo que nós íamos na extinta FEBEM, né? Então nós íamos lá e num dos trabalhos que nós fizemos lá, eu estava junto com o líder desse trabalho, apareceu um rapazinho e ele foi muito sincero, né? Ele falou assim, ele ouviu toda a mensagem, toda a programação que nós apresentamos, e ele foi muito sincero e falou assim para o nosso líder, eu já mandei mais de 100 para o inferno, ou seja, ele já havia matado mais de 100 pessoas. Você acha que Deus vai me perdoar? Né? Então, assim, realmente mostrar, o homem não tem como se justificar diante de Deus, mas através de Jesus Cristo, sim, é possível ter a justiça de Deus na vida da pessoa. Então, o segundo item é a justiça. Deus é justo, né? Aí engloba a graça, né? Engloba a graça. Pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, reputa como reto aquele que é culpado. Desculpa, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, reputa reto aquele que é culpado. Então nós vemos isso em Romanos 1, 16 e 17, né? Que fala sobre isso. Então, é o que ele estava explicando. Nós não temos como se justificar. Nós somos justificados diante de Deus, nós somos aceitos diante de Deus por causa de Cristo. Cristo tornou a nossa justiça. Mas, como disse, na doutrina da justificação nós vamos explicar mais isso. O que eu quero deixar bem claro é que Deus é justo. E Ele age sempre com justiça. Ok? O terceiro item, que tem a ver com isso também, é o amor. O terceiro atributo é o amor de Deus, né? Este atributo é tão forte, meus irmãos e amigos, que é o que mais vem à mente das pessoas. Deus é amor. Deus é amor e não apenas tem amor pelos homens. Sem amor não é de palavras. O seu amor não é de palavras, mas de atos, né? Então, nós temos essa identificação com Deus, de poder amar, mas nosso amor é falho. Nosso amor muitas vezes é passageiro, muita gente ama, muitas vezes não ama, né? Não acontece isso com Deus. Então a gente vê lá em Romanos 5:8, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que maravilha, né? Temos aquele texto que nós conhecemos bastante, João 3,16, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, o homem não merece, como disse anteriormente, o homem não merece, mas Deus ama tanto o homem, Deus é amor e ama tanto o homem que providenciou uma forma de reconciliar esse homem com ele, de trazer de volta,
né? Deus deseja que seus filhos sejam amorosos. Nós somos chamados realmente a amar uns aos outros, né? A nos envolvermos uns com os outros. Então, é um reflexo desse atributo de Deus que Deus colocou em nós, né? Então, somos chamados, né? A gente vê realmente nesse momento de pandemia, esse momento de dificuldade que nós temos passado, esse relacionamento de muitas pessoas amando o próximo, né? A nossa igreja mesmo está fazendo um trabalho espetacular de auxílio, de pegar cestas básicas, de providenciar máscara, de ajudar aqueles que precisam. Então, nós somos estimulados realmente a amarmos o nosso próximo. Paulo deixa claro, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é maior que a fé e a esperança, né? Então, se a gente abrir lá em 1 Coríntios, deixa eu só abrir aqui rapidinho, 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor, né? Olha, fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o brado que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então. Conhecereis plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, o amor acaba englobando tudo. Se nós formos fazer aqui uma análise, esse terceiro atributo de Deus, né, envolve a justiça dele, né, envolve tudo com relação a Deus e com relação a nós também, né? Nós o amarmos realmente de coração. Deus olha a intenção do coração. Como dito nesse texto, né, as atitudes serão feitas realmente de um verdadeiro sentimento, de estar realmente amando a Deus, não tem valor nenhum, né? Então Deus deseja que seus filhos sejam amorosos, né? Esse amor noteia as ações de Deus e se manifesta em bondade, graça, misericórdia e benignidade. Bondade, sempre bondoso para com seu povo, né? Deus está sempre ali exercendo bondade. Graça, porque faz coisas por nós que não merecemos, né? Então Deus tem muita graça de nós. Mateus 5:45 fala isso. Misericórdia, está disposto a perdoar desde que tenha um verdadeiro arrependimento, se compadece dos que sofrem, né? Então Deus exerce misericórdia desde que haja um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira disposição de mudar. Deus age com misericórdia e Deus age com benignidade. Deus age com benignidade, né? E que é o amor e a misericórdia sempre presente todos os dias, né, juntos. Então, meus irmãos, Deus não é instável. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Lá em 2 Timóteo 2,13 fala isso. Então, o amor de Deus se estende a isso. Nós muitas vezes agimos com infidelidade,
agimos de forma, né, errada, pecamos contra Deus, mas Deus é fiel, está sempre ali, esperando com a sua graça sobre nós, esperando o arrependimento, esperando realmente o nosso retorno para com Ele, né? Então, nós vimos que os seus atributos morais é santidade, que também significa com o homem, é justiça, também existe isso no homem, o homem procura ser justo e nós, como servos de Deus, temos que procurar ser justo em tudo aquilo que nós fazemos, e também o amor de Deus manifestado a nós, né, demonstrado a nós, principalmente por Jesus Cristo, e somos estimulados também a amar o próprio Deus, amar a Cristo e também a amar uns aos outros, né? Então, concluindo, quero dizer o seguinte: Deus é um ser infinito. É impossível que qualquer pessoa o conheça exatamente como ele é, mas por sua bondade revelou-se a nós. Ao revelar alguns de seus atributos, podemos ver um pouco do seu caráter, o que ajuda a encontrar conforto em nosso coração, né? Então, Deus, repetindo, Deus é um ser infinito, é impossível que qualquer pessoa que o conheça exatamente como ele é. Mas por sua bondade revelou-se a nós, uma parte dele ele mostrou a nós. Deus é muito mais infinito, meus irmãos, né, do que isso. Ao revelar-se alguns de seus atributos, podemos ver um pouco do seu caráter. E vendo o seu caráter, nos ajuda, nos encoraja, nos fortalece. Então, quero encerrar esta videoaula realmente deixando isso. Os atributos de Deus, tão importante, entendemos e compreendemos, e a nossa relação com eles. Que Deus o abençoe e até a próxima aula.